meus jogadores, Enzo Abad na área, e hoje vamos falar de um joguinho bem difícil de assistir. Se você que está assistindo a este vídeo aqui do meu canal, provavelmente você assistiu o vídeo de Brasil contra Bolívia e você é um herói, porque dava vontade de dormir. Eu assisti esse jogo, tava acabando mais de 11 horas da noite e eu tava lá assistindo o jogo, firme e forte, quase desmaiando de tanto lance ruim, de um joguinho feio que não tinha nenhum lance bom, nenhum lance perigoso para ver, só o pênalti que foi convertido pelo Miguelito. Gente, hoje a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes disso já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos da sua família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Gente, pro jogo de hoje a seleção brasileira veio a campo com a seguinte escalação: Alisson no gol, que hoje fez uma boa partida, apesar de nenhum jogador do Brasil ter feito uma excelente partida, por conta também de muitos fatores que a gente vai falar daqui a pouco. Vitinho na direita, Caio Henrique na esquerda, Fabrício Bruno e Alexandro Ribeiro do Lille formavam a dupla de zaga. No meio campo a gente tinha Paquetá, Andrei Santos e Bruno Guimarães, que cometeu pênalti. Na esquerda, Samulino. Na direita, Luiz Henrique, que fez uma boa partida contra o Chile. E lá na frente, o nosso pombo Richarlison, que hoje teve uma finalização no gol, que eu acho que foi a única do Brasil, assim, que deu muito perigo. E ao todo, falando mais sobre o jogo, eu já tinha falado no meu último vídeo da provável escalação do Brasil, que é um jogo mais chatinho, assim, pro Brasil jogar. Porque, ao mesmo tempo que o Brasil não precisava desse jogo, esse jogo poderia desaparecer facilmente, porque não valia nada para o Brasil, só era um jogo para testar uma tática, entre outros fatores. Por isso que o Ancelotti veio com o time todo reserva, só o Bruno Guimarães ali que era titular e o Alisson, tá? Mas também tinha a altitude, que eles jogaram no estádio, no segundo maior estádio mais alto do mundo, o estádio mais alto do mundo, segundo. Então, o primeiro, se eu não me engano, é só um do Peru lá, que a seleção peruana não joga lá, mas a Bolívia fez isso porque eles precisavam da vaga. Para quem não sabe, se a Bolívia ganhasse do Brasil nessa terça-feira, ela ia se classificar para a repescagem da Copa do Mundo. E aí era um tudo ou nada, sabe? Era a classificação para uma repescagem da Copa do Mundo, não é nem garantido, é uma possibilidade de estar na Copa do Mundo. Ainda não está 100% fora, mas também não está 100% dentro, tá 50-50. Provavelmente quem viu o jogo soube que também a Bolívia não joga nesse estádio ultimamente, veio jogando nas últimas partidas, mas para se criar um ambiente hostil, por causa que precisava da vaga e também precisava que os adversários dela se sentissem mais confortáveis. Aí vocês devem estar pensando: Enzo, a Argentina, quando enfrentou a Bolívia lá na casa dela, ganhou de 3-0. Mas era outra coisa, porque estavam jogando no estádio de La Paz e esse era no estádio de El Alto. A diferença é que o estádio de La Paz tinha mais de 3.600 metros de altitude e esse tinha mais de 4.100 metros de altitude, especificamente 4.156 metros de altitude. E também tinha outra coisa, vocês devem ter percebido, quem assistiu o jogo, que o Brasil estava errando muito passe, e não só pela pressão da Bolívia, porque a Bolívia não fez tanta pressão hoje. A Bolívia, ela já está acostumada a jogar nesse estádio. Muitos jogadores jogam aqui no Brasil, como o Miguelito. O Enzo Monteiro também já jogou aqui no Brasil, os dois já jogaram no Santos, e o Miguelito joga na Série B. Ele fez o primeiro gol de um jogador que joga na Série B contra a seleção brasileira. Coisas doidas do futebol, né? Mas a bola
ela ia muito mais rápido o passe, o chute, por isso que eles arriscavam de qualquer lugar o chute. Você via o zagueiro mandando ali do meio da rua pra cima do Alisson, e o Alisson defendia, mas com muito perigo. Por quê? Quanto menor a concentração de oxigênio no lugar, que é quanto maior a altitude, menos oxigênio, então mais dificuldade para respirar. O oxigênio, ele meio que prende a bola, então deixa ela mais pesadinha. Então, por isso que os jogadores aqui no Brasil estão acostumados, ou até lá na Europa, na bola ir um pouco mais fraca, só que tá vindo muito rápida, por causa que é menos oxigênio e a dificuldade ali de respirar. Então tava muito difícil o Brasil conseguir correr. Teve muitos lances que dava para chegar na bola. O Lino, o Luiz Henrique, o Richarlison não tentaram, e também quando tentaram não conseguiram, porque é muito difícil. Vocês pararem pra ver, tipo, num chute do Richarlison. Ele só correu um pouquinho, depois ele já ficou ofegante, porque é muito difícil jogar lá. É muito difícil jogar na altitude, porque não tem tanta concentração de oxigênio assim. Então, gente, o jogo começou com uma pressão imensa da Bolívia. Tinha vários chutes, tinha até que o zagueirão chutou, o Alisson defendeu, o Alisson fez várias defesas, principalmente no segundo tempo, fez 5 defesas e dessas 5, 3 de perigo. Para vocês verem, o Brasil no primeiro tempo só deu 2 finalizações, para vocês verem também como estava o nível da partida. No primeiro tempo só teve 7 finalizações e perigosas só tiveram 4. Que foi uma do Brasil e 3 da Bolívia. Até que nos acréscimos do primeiro tempo, a gente tem o pênalti para a Bolívia. No lance do Bruno Guimarães, ele deixa o pé e chuta ali meio que a canela do jogador da Bolívia, cometendo pênalti. Miguelito vai para a cobrança, chuta, o Alisson quase pega, mas não pegou. E aí quem é corneteiro do Alisson, aí teve chance para cornetar. O Miguelito faz aqui o gol. O Miguelito, que joga no América Mineiro, como eu já havia falado, na Série B, está brigando para não ir para a Série C. Então olha a situação do América Mineiro. E aí, gente, termina o primeiro tempo, um joguinho bem chatinho de assistir, meio que só teve chance boa para Bolívia. E aí a gente começa o segundo tempo, só que um segundo tempo bem fraco. Segundo tempo que o Ancelotti, com 16 minutos de primeiro tempo, já chamou a cavalaria, já chamou Rafinha, João Pedro, Marquinhos e Estevão, todos os titulares meio que absolutos, assim, vamos falar só o Estevão, que não é tanto assim, mas está jogando muito bem para ser já titular absoluto. Mas o Brasil, mesmo assim, não conseguiu jogar muito. A gente percebe a evolução do time de Ancelotti depois que entra toda a cavalaria, mas mesmo assim não resolveu muito. O Estevão já entrou e já sentiu, mas conseguiu meio que continuar ali até o final. Mas ao todo foi um joguinho bem fraco. A Bolívia depois só ficou segurando. O Brasil tentava, mas ao mesmo tempo não tentava, porque quando pegava a bola só conseguia tocar para trás, por causa que aí depois a Bolívia ficou fechadinha, mas não tão fechadinha quanto o Chile, que eu gravei o vídeo desse jogo. Vai lá ver, se vocês não viram Chile e Bolívia. Que aí a gente vive meio que um momento com a seleção brasileira de montanha-russa, vamos falar assim. Na GETV, que eu tava até vendo, né, que é o novo canal agora com Jorge Igor e Bruno Formiga, o Bruno Formiga até falou, a gente tá num momento de montanha-russa com a seleção, que ao mesmo tempo que a gente tava, tipo, numa empolgação imensa, quando ganhou de 3-0 do Chile no Maracanã, um dia encantador, assim, pros torcedores brasileiros. E agora a gente perde para a Bolívia na altitude. Mas aí a gente tem uma desculpa que não é tão desculpa assim, por causa que esse jogo não importava nada para o Brasil, enquanto importava muito para a Bolívia, importava uma vaga na repescagem para a Copa do Mundo, que provavelmente a Bolívia vai para a Copa do Mundo, porque não tem times tão bons assim para enfrentar a Bolívia. Tinha os jogadores da seleção brasileira
que a maioria nunca jogou junto, só o Luiz Henrique e o Vitinho ali, que já jogaram juntos, os dois da direita, o Vitinho lateral direito e o Luiz Henrique ponta direita, já jogaram juntos ano passado no time campeão da Libertadores e do Brasileirão do Botafogo. Tá? Os torcedores botafoguenses lembram de ambos aqui, até eu lembro, é difícil não lembrar porque foi ano passado. E também o que eu falei pra vocês da velocidade da bola e da altitude. Hoje a Bolívia fez de tudo pra conseguir ganhar do Brasil e funcionou. Os torcedores poram no estádio uma pressão imensa no Brasil. Toda hora que o Brasil pegava na bola era vaia, e muita vaia, e muita vaia. Também no hotel da seleção brasileira eles não deixaram os jogadores dormir direito, porque estavam soltando um monte de fogos e não dava pra dormir direito. Eu sei que aqui na minha casa, quando estão soltando fogos, pô, às vezes quando tem Corinthians e Palmeiras, sabe? Ou tipo uma final de campeonato e tudo mais aqui do Brasil, soltam fogos e tudo mais, eu não consigo dormir de jeito nenhum, tá? Só consigo dormir, sei lá, umas 4 horas no máximo na noite. É muito difícil dormir, eles fizeram isso de propósito. O Gandula, no final da partida, no último lance do Brasil, tenho certeza que repercutiu muito aí no Instagram e nas redes sociais, que o Gandula, no final da partida, no último lance do Brasil, pediu pros torcedores, jogou pros torcedores uma bola para eles jogarem de volta no campo, para falar que tem 2 bolas e aí parar a jogada. Não funcionou muito, mas deu pro Brasil 2 bolas, as 2 últimas bolas do jogo. Então, gente, aqui vendo as estatísticas do jogo, finalizações da Bolívia 23 e do Brasil 10 finalizações. Chutes no gol, 10 da Bolívia e 3 do Brasil. Posse de bola 42% para a Bolívia e 58% para o Brasil. Isso aumentou para o Brasil no segundo tempo, por causa que no primeiro a Bolívia que ficava mais com a posse de bola. E aí a gente também tinha passes, 306 do Brasil, 428 da Bolívia, na verdade ao contrário, inverti, tá? E precisão de passe 89% do Brasil, 88% da Bolívia, quase a mesma coisa. E faltas, a gente teve 18 da Bolívia e 9 do Brasil, tá, gente? Impedimentos, teve 2 para a Bolívia e 0 para o Brasil. Linha de impedimento da Bolívia não costuma ser muito bom. A defesa também, a gente tá falando da pior defesa das eliminatórias, que agora acabou. Essa foi a última rodada das eliminatórias. Então, gente, foi isso. Um joguinho que não dava nenhuma vontade, assim, de assistir quando você via o contexto do jogo e o que já dava pra perceber o que ia acontecer logo nos primeiros 10 minutos que começa o jogo. Então, você que assistiu e ainda tá clicando nesse vídeo, sabendo que o jogo foi ruim, e provavelmente o vídeo vai estar falando de um jogo ruim com certeza, você é um herói e você é um campeão, tá? Você tem muita coragem. Então é isso, vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal se vocês gostaram do vídeo e compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, que eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola, tá, gente? Então é isso, vou ficando por aqui. E em outubro tem 2 amistosos contra o Japão e a Coreia do Sul. Depois provavelmente vai ter 2 amistosos contra times da CONCACAF. E lá pro final do ano ou pro ano que vem, no comecinho do ano, provavelmente pode ter contra times europeus. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Meu Deus, Edinaldo Rodrigues, você estragou a seleção brasileira. Fui!